Um bom domingo, meus irmãos e minhas irmãs. Domingo, dia do Senhor, dia de celebrarmos a Eucaristia como família e povo de Deus. Acolhamos a palavra de Deus, o Evangelho que nos é dirigido neste domingo, o Evangelho segundo São Mateus, do capítulo 9, versículo 36, ao capítulo 10, versículo 8. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, vemos Jesus que escolhe e envia os seus apóstolos em missão. Esse Evangelho nos chama à consciência, meus irmãos, de que não foram somente estes 12 os enviados e os escolhidos, mas ao longo da história, tantos foram chamados, tantos foram enviados, e também nós, pelo nosso batismo. O Evangelho inicia com Jesus compadecido das multidões. Seu coração misericordioso vê o povo como ovelha sem pastor. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda hoje o Senhor se compadece do seu povo. Ainda hoje o Senhor chama e envia os seus missionários e pede mesmo que possamos rezar. Na continuidade do Evangelho, o Senhor nos pede que supliquemos ao Pai que envie operários para a messe que é grande e que faltam operários. Diante do envio dos 12, diante da oração de Jesus por mais operários para a grande messe do Senhor, nós devemos, meus irmãos, nos perguntar, cada um perguntar a si mesmo: e eu? Fui chamado? Fui escolhido? Fui enviado? A resposta, meus irmãos, não pode ser outra. Fui chamado. Fui sim enviado. Fui enviado e chamado e escolhido no dia do meu batismo. Pelo batismo que nós recebemos, nós somos enviados. Daí segue-se uma outra pergunta. Já que sou e fui enviado no meu batismo, estou cumprindo e sendo fiel à minha missão? É esse o questionamento que Jesus quer levantar em cada um de nós no Evangelho de hoje. Quanto à súplica de Jesus de que nós devemos rezar pedindo ao Pai para enviar missionários à messe que é grande, hoje nós também devemos renovar em nosso coração a certeza, meus irmãos e minhas irmãs, de que Deus continua chamando, de que Deus continua enviando missionários e vocações para a sua igreja. Cabe a nós também rezarmos pela fidelidade e pela perseverança dos que são chamados, jovens sacerdotes, jovens religiosas, seminaristas. O Senhor chama, o Senhor envia e envia sempre. Cabe a nós rezarmos pela perseverança da resposta desses que foram escolhidos. Cabe a nós nos perguntarmos, nos interrogarmos pela nossa resposta pessoal, já que pelo batismo também fomos enviados. Acolhamos as 3 sementes neste domingo. A primeira semente, o versículo 38. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. O Senhor envia, o Senhor chama. Nós também devemos rezar pela perseverança dessas vocações que são enviadas à igreja. A palavra para a nossa oração hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é exatamente vocação. Peçamos pela perseverança dos jovens vocacionados, seminaristas, as que são chamadas, as meninas chamadas à vida religiosa, consagrada, aos jovens sacerdotes. Dá, Senhor, perseverança e vocação e fidelidade diante de tantas tentações. A terceira semente, o nosso questionamento. Eu sou consciente da minha vocação e missão batismal? Eu vivo como um enviado, como um missionário do Cristo? E ainda uma outra pergunta. Tenho rezado pela fidelidade e pela perseverança dos vocacionados, especialmente os jovens sacerdotes, religiosas e seminaristas? Conheço algum pelo qual eu gostaria de rezar de maneira especial? E rezando, o que devo pedir? Fidelidade e perseverança. Meus irmãos e minhas irmãs, abramos o nosso coração a esse Evangelho no qual o Senhor nos recorda que todos somos chamados,
todos somos enviados por força do nosso batismo. O meu abraço, um bom domingo a cada um de vocês. A minha bênção e a minha oração por todas as vossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.